Graça e paz a você que se inscreveu no curso de História e Doutrinas da Igreja de Cristo no Brasil. Este é o módulo 6, a Declaração de Fé da Igreja de Cristo no Brasil. E esta é a nossa quarta videoaula, qual será sobre o tema História da Declaração de Fé da Igreja de Cristo no Brasil. É evidente que a Declaração de Fé da Igreja de Cristo surgiu muito tempo depois das declarações de fé que vimos em nossa última aula. A Igreja de Cristo foi organizada e reconhecida estatutária e juridicamente na forma da lei somente em 13 de dezembro de 1932, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Uma sucinta declaração de fé veio a ser elaborada no mesmo ano, isto é, em 1932, onde reunia os princípios fundamentais doutrinários, a saber, justificação pela fé, salvação eterna do crente genuíno sem concurso do mérito próprio e do governo teocrático congregacional. Então, observe que nós temos neste primeiro documento uma sucinta declaração de fé que abrangia algumas poucas verdades da fé cristã. Esta sucinta declaração foi elaborada para fins doutrinários e de identidade da nova denominação, como se observa no seguinte trecho do Estatuto Oficial da Igreja de Cristo no Brasil daquele ano: normas básicas, os quais serão observados como princípio de fé e doutrina em que se apoia a Igreja de Cristo no Brasil. Que normas básicas? Exatamente essas três que vimos agora há pouco. A saber, justificação pela fé, salvação eterna do crente genuíno sem concurso do mérito próprio e do governo teocrático congregacional. Então, essas são as normas básicas, os quais deveriam ser observadas como princípio de fé e doutrina em que se apoia a Igreja de Cristo no Brasil. Assim, a Igreja de Cristo foi fundada e organizada em torno de três doutrinas básicas que podiam ser expressas em três sentenças: justificação pela fé, salvação eterna do crente genuíno e governo teocrático congregacional. Então, a Igreja de Cristo, na sua origem, professava a fé nessas três doutrinas básicas. Entretanto, verificou-se posteriormente a necessidade da declaração de fé abranger um conjunto de doutrinas maiores e ser clara no que crê em relação a cada uma delas. Assim, no concílio realizado, naquela época chamava-se de concílio, hoje é conselho de obreiros, de igrejas, mas naquela época ainda era concílio, realizado em Natal, Rio Grande do Norte, nos dias 9 a 11 de janeiro de 1976, foi eleita uma comissão para tratar do assunto, composta na ocasião pelos pastores José Dantas Filho, José Jerônimo e Antônio Andrade, pelos presbíteros Gidel Dantas Queiroz e Valfredo Ferreira de Medeiros, e também pelos evangelistas Djalma Pereira e Gineton Dantas Queiroz. Essa comissão eleita teve a responsabilidade de formular uma declaração de fé qual abrangesse o maior número de doutrinas centrais para a fé cristã, de maneira clara e sucinta para a Igreja de Cristo no Brasil. Após 2 anos de trabalho, a comissão concluiu a sua tarefa e foi aprovada a declaração de fé da Igreja de Cristo no Brasil, conforme a conhecemos hoje, mas que veremos melhor em nosso próximo módulo. A sua aprovação se deu pelo Concílio das Igrejas de Cristo, realizado em Mossoró, Rio Grande do Norte, nos dias 6 a 8 de janeiro de 1978, presidido naquela época pelo pastor João Vicente de Queiroz. Conforme relatou um dos membros daquela comissão, o evangelista Djalma Pereira,
As bases de fé e doutrina da Igreja de Cristo têm conceitos doutrinários peculiares, mas seguem de perto os princípios fundamentais da Confissão de Fé de Westminster. O que é que ele quer dizer por conceitos doutrinários peculiares? Expressões como governo teocrático congregacional, é bem peculiar da Igreja de Cristo. A justificação pela fé sem concurso do mérito próprio, essa expressão também é bem peculiar da Igreja de Cristo no Brasil. Mas o fato de ter esses conceitos doutrinários peculiares à identidade dessa denominação seguem de perto os princípios fundamentais ou as verdades fundamentais, conforme constam neste que é conhecido como uma das maiores declarações de fé da Igreja, que é a Confissão de Fé de Westminster. Caso você não conheça, pesquise na internet, você poderá conhecer melhor o que é que diz esse documento em relação às verdades centrais que defendemos. A atual versão da nossa declaração de fé veio a ser, então, elaborada somente 46 anos depois da Igreja de Cristo no Brasil ser fundada e organizada. Demorou muito, né? A princípio, foram apenas 3 doutrinas. Até mais tarde, 46 anos depois, vira então a versão atual da nossa declaração de fé, das nossas bases de fé. Bom, essa foi a nossa 4ª videoaula e convidamos você para assistir a nossa próxima videoaula. Então, até lá.